Olhando para o teto, Philip continuou. Então, um dia, tomei uma decisão. Já que nenhum terapeuta tinha conseguido me ajudar, e desculpe, inclusive você, Dr. Hertzfeld. Já entendi isso, interrompeu Julius e acrescentou rápido. Você não precisa se desculpar. Está apenas respondendo às minhas perguntas com sinceridade. Desculpe, não tive a intenção. Continuando, como a terapia não tinha me dado uma resposta, resolvi me curar, fazer uma biblioterapia, um tratamento através dos livros, assimilando o pensamento dos maiores sábios que já existiram. Assim, comecei a ler filosofia com método, desde os pré-socráticos até Popper, House e Keane. Após um ano de estudo, minha compulsão sexual não tinha melhorado, mas cheguei a algumas conclusões importantes. Estava no caminho certo e a filosofia era o meu negócio. Esse foi um grande passo. Lembro de termos comentado que eu não me sentia à vontade em lugar algum. Julius concordou. Também me lembro disso. Resolvi que, como eu ia passar anos lendo filosofia, podia transformar aquilo numa profissão. Meu dinheiro não ia durar eternamente. Então, fiz mestrado em filosofia na Colômbia. Fui bem, defendi bem minha tese e 5 anos depois fiz o doutorado. Passei a dar aulas e há 2 anos me interessei em aplicar a filosofia, ou como prefiro chamar, me interessei pela filosofia clínica. E cá estou. Você não terminou de contar sobre a cura. Bom, na Colômbia, nas minhas leituras, conheci um psicanalista, o analista perfeito que me deu o que ninguém conseguiu. Ele é de Nova York, não? Como se chama? Na Colômbia mesmo? Pertence a que sociedade psicanalítica? Ele se chama Arthur. Philip parou e ficou olhando Julius com um meio sorriso. Arthur? Arthur Schopenhauer, meu terapeuta. Schopenhauer? Você está brincando comigo, Philip? Nunca fui tão sério. Conheço pouco Schopenhauer, só os clichês sobre seu enorme pessimismo. Nunca ouvi o nome dele citado no contexto da terapia. Como ele conseguiu ajudar você? O quê? Detesto ter que interromper, Dr. Hertzfeld, mas tenho um cliente chegando e até hoje não consigo me atrasar para um compromisso. Isso não mudou. Por favor, me dê seu cartão de visitas. Numa outra ocasião, conto mais sobre ele, o terapeuta feito para mim. Não exagero ao dizer que devo a vida ao gênio de Arthur Schopenhauer. CD 4. Capítulo 4. Talento é quando um atirador atinge um alvo que os outros não conseguem. Gênio é quando um atirador atinge um alvo que os outros não veem. 1787. O gênio. Começo difícil e falso início. Começo difícil. O gênio tinha apenas 10 centímetros de comprimento quando houve a tempestade. Em setembro de 1787, o mar amniótico que o envolvia se encapelou, jogando de um lado para outro e ameaçando a frágil ligação com a praia uterina. A água do mar recendia a raiva e o medo. Ele foi invadido pelos amargos ácidos da nostalgia e do desespero. Acabaram-se para sempre os suaves e doces dias flutuando. Sem ter para onde ir e sem esperança de sossego, seus pequenos impulsos neurais dilataram-se e espocaram em todas as direções. O que se aprende quando pequeno, aprende-se melhor. Arthur Schopenhauer nunca esqueceu suas primeiras lições. Falso início, ou como Arthur Schopenhauer quase foi em inglês, Arthur. Heinrich Florius Schopenhauer escandia cada letra. Arthur era um excelente nome para o futuro chefe da importante empresa comercial Schopenhauer. Era o ano de 1787 e Joana, a jovem esposa de Heinrich, estava grávida de 2 meses quando ele resolveu. Se o filho fosse menino, ia se chamar Arthur. Homem honrado, Heinrich não permitia que nada viesse antes do dever. Exatamente como seus antepassados entregaram-lhe a direção da grande casa comercial Schopenhauer, ele a passaria para o descendente. Os tempos estavam difíceis, mas Heinrich tinha certeza de que seu futuro filho iria dirigir a empresa rumo ao século XIX.
Arthur era um nome perfeito para o cargo. Escrevia-se igual nas maiores línguas europeias, passaria com facilidade por todas as fronteiras do país, mas, acima de tudo, era um nome inglês. Durante séculos, os antepassados de Henrik comandaram os negócios com grande eficiência e sucesso. O avô hospedou Catarina a Grande da Rússia e, para garantir seu conforto, mandou jogar conhaque no piso de todos os aposentos da hóspede e atear fogo para que ficassem secos e perfumados. O pai de Henrik recebeu a visita de Frederico, rei da Prússia, que passou horas tentando inutilmente convencê-lo a mudar a empresa de Danzig, na Polônia, para a Prússia. A direção da grande casa comercial estava agora com Henrik, que garantia que um Schopenhauer com o nome de Arthur levaria a empresa a um brilhante futuro. A Schopenhauer vendia grãos, madeira e café e era, há muitos anos, uma das maiores empresas de Danzig, a respeitável cidade integrante da Liga Hanseática que dominava o comércio no Mar Báltico. Mas os maus tempos tinham chegado à grande cidade livre, com a Prússia ameaçando pelo lado oeste, a Rússia pelo leste e a Polônia fraca, incapaz de continuar garantindo a soberania da cidade. Henrik tinha certeza de que os tempos de liberdade e estabilidade comercial de Danzig estavam perto do fim. A Europa estava imersa em distúrbios políticos e financeiros, com exceção da Inglaterra. A Inglaterra era o rochedo, era o futuro. A empresa e a família Schopenhauer teriam um porto seguro na Inglaterra. Mais que um porto seguro, a empresa iria prosperar se seu futuro dirigente fosse nascido lá e tivesse nome em inglês: Sir Arthur Schopenhauer, ou melhor, Mr. Arthur Schopenhauer. Um inglês capitaneando a empresa era essa a senda para o futuro. Assim, sem dar ouvidos aos protestos da esposa grávida, que era quase uma adolescente e implorava para ter o primeiro filho na presença tranquilizante da mãe, Henrik partiu com ela a reboque na longa viagem rumo à Inglaterra. A jovem Joana ficou consternada, mas teve de obedecer à vontade irredutível do marido. Depois que se instalaram em Londres, ela retomou seu temperamento extrovertido e seu encanto logo conquistou a sociedade. Escreveu em seu diário de viagem que recebeu muito apoio dos novos e simpáticos amigos ingleses e que logo se sentiu cheia de atenções. Atenção e carinho demais para o casmurro Henrik, cujo ciúme logo se transformou em pânico. Nervoso, sentindo uma tensão que parecia prestes a arrebentar no peito, ele tinha de fazer alguma coisa. Então, saiu de Londres num rompante, levando a esposa grávida de quase 6 meses de volta a Danzig, num dos invernos mais rigorosos do século. Anos depois, Joana escreveu como se sentiu ao ser arrancada de Londres. Ninguém me ajudou. Tive de vencer o sofrimento sozinha. O homem me arrastou por metade da Europa para conseguir controlar a própria inquietação. Esse, portanto, foi o tempestuoso ambiente da gestação do gênio, um casamento sem afeto, uma mãe assustada e revoltada, um pai ansioso e ciumento, 2 árduas viagens pela Europa no inverno. CD 5. Capítulo 5. Uma vida feliz é impossível. O máximo que se pode ter é uma vida heróica. Júlio saiu atordoado do consultório de Philip. Desceu a escada apoiado no corrimão, trôpego, e cambaleou ao sair na luminosidade do dia. Ficou em frente ao prédio sem saber se virava à esquerda ou à direita. A liberdade de uma tarde sem compromissos trouxe confusão em vez de alegria. Júlio sempre foi uma pessoa ocupada. Quando não estava atendendo pacientes, tinha projetos e atividades: escrever, dar aulas, jogar tênis, pesquisar, exigindo sua atenção. Mas naquele dia, nada parecia importante. Ele desconfiava de que nada jamais teve importância. Sua cabeça deu importância a coisas e depois, esperta, apagou os rastros.